É o sistema que eu gosto de dizer que é uma sanfona, né? Porque são 3 zagueiros, então você tem o Medel como líbero, o Léo do lado esquerdo, aí os 2 laterais, Paulo Henrique e Piton, que vão voltar aqui. João Vitor, Medel, Léo, volta Piton, volta Paulo Henrique, linha de 5. Aí você tem Zé Gabriel, Galdames, e compacta muito. Volta por aqui o Adson, que deve ser o Adson hoje, o ponta. E o Payet um pouco menos. Mas se você pensar que o Payet volte do lado esquerdo, você tem aqui uma linha de 5 e aqui uma linha de 4. E compactação defensiva. Para isso aqui funcionar, isso é sempre a lembrança do Antônio Conte no Chelsea, campeão inglês de 2017, que fazia muito rapidamente esse movimento aqui. Então, o que era 5-4-1 virou 3-4-3, com esses 2 atacantes se aproximando por dentro, né? Do Verratti que está aqui. Aí você faz um trio com 2 preparadores e um finalizador. Mas a transição para isso aqui funcionar, e está funcionando no Vasco, tem que ser muito rápida. Perdeu a bola, 5-4-1. Recuperou a bola, 4-3. É uma sanfona. Voltou, subiu. E é assim que o Vasco vai jogar contra o Água Santa hoje às 8 da noite em São Januário. Muito bom, PVC. Agora a gente coloca Samir na nossa conversa. Bom dia, Samir. Ele estava numa correria para conseguir terminar a nota rápido para poder entrar aqui no nosso programa. Então já vem com palmas e sirene. JP, toca a sirene para ele também, que ele está merecendo. Conta aí, novidade. Bom dia, Domi, Hernan, PVC aqui nos acompanhando de primeira, bastidores, né, sendo revelados. O Corinthians pretende negociar, né, um novo Neymer White para a Neoquímica Arena, né, para o seu estádio, e após um estudo, né, de mercado da diretoria corintiana, eles entendem que podem conseguir um valor que chega a 1 bilhão, é a ideia da diretoria. É bom a gente deixar claro que não existe nenhuma negociação aberta ainda, né, por esse valor. O Corinthians, né, até recebeu alguns interessados para negociar um novo Neymer White, mas nenhuma negociação aberta, né? Valores ainda não foram discutidos. O Corinthians foca, no momento, na questão do CT Joaquim Grava, de vender os Neymer Whites do CT Joaquim Grava. É claro que a ideia, nesse mandato do Augusto Melo, é tentar, né, renegociar esses Neymer Whites que hoje, né, pertence à Hypera Pharma, e o estádio carrega o nome aí da Neoquímica. Então, a nova diretoria corintiana entende que pode conseguir 1 bilhão, né, depois de um estudo que eles fizeram aí de mercado, vendendo aí o novo nome, né, a nova fachada do estádio do Corinthians, mas ainda não há negociação aberta. O Corinthians, esse valor seria por 20 anos, né, o valor que o Corinthians fechou com a Hypera Pharma. É bom lembrar que fechou por 320 milhões, né, por 20 anos em 2020, na gestão do ex-presidente André Sanches, e agora a ideia é renegociar esse valor, né? Basta ver se o Corinthians vai conseguir ou não esse valor aí de mercado que eles estudaram, Dono. Eu tenho uma pergunta. Lá pergunta. O Igor Secreto vai participar da negociação? Não, essa não dá, né? É muita grana, né? Não. Vai chamar Tritaquera? Como? Por que Tritaquera. Porque é Morumbis, os cores podem ser tri. Não, ruim. Qual é o nome do investidor, Igor Secreto?
Pô, não mexe nesse negócio de investidor, que em breve a gente faz uma matéria completa sobre isso. Agora, o assunto é a Neoquímica Arena, né? Não sei se vocês entendem que chega, se o Corinthians consegue realmente vender por 1 bilhão. É claro que é uma intenção, né, na diretoria corintiana. Agora, vem cá. Quanto foi do Morumbi mesmo, Hernan, o valor? 75 milhões em 3 anos. O contrato da Neoquímica para ceder o nome ao estádio, ele tem quanto teria que ser rompido? Sim, teria que ser rompido. Existe uma multa. Eu tentei apurar o valor da multa. Ninguém me passou o valor oficial, né? Eu não vou falar o valor que me passaram, porque eu quero confirmar com mais fontes. Mas a própria diretoria corintiana atual prefere não revelar, falam que ainda estão investigando para saber exatamente o valor da multa. Mas a empresa que estiver interessada e for negociar com o Corinthians pretende, né, receber 1 bilhão, mas vai ter que pagar a multa. É claro que isso aí vai ser discutido numa possível negociação. 1 bilhão já inclui a multa, não inclui a multa, mas há uma multa a ser quebrada, né? Um contrato de 20 anos e há uma multa que precisa ser quebrada, precisa ser paga, e aí com esse valor de 1 bilhão, acho que não seria problema em relação à multa, viu, PVC? Mas a pergunta foi boa. Eu até escrevi na matéria, mas esqueci de falar agora aí nessa entrada para falar sobre o assunto. São 300 milhões por 20 anos. Esse contrato vem desde 2021. Então tem mais 17 anos. 300 milhões de reais por 20 anos dá, em média, 15 milhões de reais por ano. Quer dizer, porque o contrato da Ipera-Pharma, que coloca o nome Neoquímica Arena, não é um contrato ruim, né? Levando em consideração a realidade do momento em que ele foi assinado. Então, se você conseguir avançar no mercado mudar e tiver valores muito superiores, perfeito. Mas tem um contrato para ser rescindido, tem que pagar multa. Lembrança do contrato do Palmeiras com a Samsung, que tem uma multa de 70 milhões de reais que está para ser paga, e o presidente da época, Luiz Gonzaga Beluso, admitiu o erro da rescisão do contrato com a Samsung, que resulta nessa multa 14 anos depois. Foi bom o PVC ter destacado isso, né? Porque a gente está falando, hoje a nova diretoria fala no valor de 1 bilhão, mas os 320 milhões, né, quando negociou em 2020, eram maravilhosos, né? Nós estamos vivendo um outro momento agora, inclusive com as bets aí derramando dinheiro, mas o valor de 320 milhões na época realmente foi um valor bastante comemorado, né? É bom lembrar que esse valor é corrigido, né, pelo IGPM. E em relação à multa, né, só para deixar um valor que me passaram, que eu falei que eu pretendo confirmar com outras fontes, me passaram um valor de 160 milhões, mas ainda eu prefiro apurar mais, né, para a gente entender realmente se é esse valor. Inicialmente foi o que me passaram, mas a diretoria corintiana mesmo, se falar com a cúpula do Corinthians, eles ainda alegam que estão investigando para saber exatamente o valor. A relação da nova diretoria com a Ipera-Pharma, com a Neoquímica, é muito boa. Eles estão satisfeitos com os pagamentos, está tudo ok. Só que eles estão pensando nesse momento que o valor precisa ser corrigido, que o Corinthians consegue, né, um valor muito maior, que seria esse valor aí de 1 bilhão. Né? O Corinthians está no mercado. Vamos ver se vai conseguir alguma empresa que pague esse valor, que daria, inclusive, né, se alguém pagar 1 bilhão, né, pelos name rights da Neoquímica Arena, o Corinthians pagaria o estádio, né, já que hoje a dívida está avaliada em cerca de 600 milhões aí com a Caixa. Boa, Samir, muito obrigada pelas informações, obrigada pela correria aí, valeu mesmo. Valeu, Domi, um forte abraço aí. Ô, Domi, e só no quesito Corinthians, né, o Corinthians apresentou o Kaká, zagueiro, já assinou o contrato, né, foi apresentado, e aí só fica assim uma nota aqui que eu queria mandar um recado para o empresário do Kaká, o Léo,
quando a gente publicou pela primeira vez a notícia, eu e Bruno Andrade, do interesse do Corinthians, da negociação aberta, ele me mandou um áudio dizendo que ele, como empresário do Kaká, nunca tinha ouvido dessa negociação, que ficou sabendo pela gente da negociação. E aí eu respondi para ele, então não procede? Eu posso dizer que não procede? Ele apagou o áudio. Então, assim, eu acho que agora ele pode confirmar que o Kaká está contratado pelo Corinthians, né, seu Léo? Um abraço para você. Bom, Hernan, para a gente encerrar aqui, a seleção feminina brasileira está na final da Copa Ouro e é uma notícia muito boa, porque é a primeira competição oficial do Arthur Elias como técnico. A equipe fez uma campanha perfeita, com 5 vitórias em 5 jogos, mesmo com vários testes. O Arthur Elias não repetiu a escalação, deu chance para 22 das 23 convocadas. E aí foram 15 gols marcados por 11 jogadores diferentes e só 1 gol sofrido. Então, boas notícias sobre a seleção brasileira. Tudo bem que os adversários não foram ainda tão expressivos, né? Porto Rico, Panamá e Argentina eram fáceis, mas o Brasil jogou bem contra a Colômbia da Linda Caicedo e ainda teve esse 3-0 contra o México na semifinal. A decisão é no domingo, 10h15 da noite, contra os Estados Unidos. E, PVC, diante de todos esses testes, chegar à decisão desse torneio que a seleção participa pela primeira vez, num ano de Olimpíada, é uma belíssima notícia. Muito importante. O trabalho do Arthur Elias começa muito, muito bem. Ele tem maneiras diferentes de trabalhar em relação ao que a Pia Sundhage fez. Acho que a gente tem que ter o cuidado de entender que foi uma etapa de trabalho da Pia, não fracassou na Copa do Mundo, fracassou feio, né? Eliminado pela Jamaica na fase de grupos, mas é um trabalho é uma etapa de trabalho. E o Arthur Elias tem uma capacidade muito grande, fez muito sucesso pelo Corinthians. Até aqui são 10 jogos pela seleção brasileira, 8 vitórias e só 2 derrotas. As 2 derrotas nos 2 primeiros adversários que enfrentou, contra o Japão e Canadá, tinha acabado de chegar. Tem um caminho muito grande para a seleção brasileira crescer, para voltar a ser competitiva contra os Estados Unidos, como vai ser no domingo, e como foi, por exemplo, em 2 finais de Olimpíada, em 2004 e 2008. Em 2008 foi perder com o gol da Wambach no finalzinho da prorrogação. Então, o Brasil fazia jogos grandes em decisões olímpicas, e o Brasil pode perfeitamente evoluir. É um trabalho, a Liga no Brasil, o Campeonato no Brasil, não tem ainda a capacidade que se conseguiu oferecer para o Campeonato da Inglaterra, para o Campeonato da Espanha, campeão do mundo, e passa por isso, pelo campeonato melhorar, como melhorou na Espanha, como melhorou na Inglaterra, como melhorou na Itália, mas tem um caminho gigantesco e o país do futebol só vai ser país do futebol de novo quando for o país do futebol das meninas e meninos, dos homens e mulheres. Sempre em ordem alfabética. Perfeito. Depois dessa, nada mais a declarar. Muito obrigada, PVC, belíssimas palavras. Valeu, Hernan, por ter entrado trazendo informações quentinhas para a gente. Lembrando que estamos chegando a 1 milhão de inscritos no TikTok. Segue lá, estamos lá, o de primeiro está lá, muito jovens. E a gente espera você amanhã, 11 horas da manhã ao vivo. Obrigada pelas mensagens, pela companhia, pelos likes. Muito interessante a discussão no chat hoje, hein? Vocês são maravilhosos. Até amanhã, hein?